Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Bom, gente, hoje, de novo, acabei a live com o meu querido amigo, irmãozão Massa, Marcelo Massa. Quero que vocês devem prestigiar aí depois aí, falando aí sobre a bilheteria até agora, 2025 de cinema. Umas coisas ali interessantes ali que a gente deixa como curiosidade, principalmente o que o Massa fala no final da live, gente. Não é pra vocês ficarem vindo até o final, vai até o final que vocês vão ver que é legal, quem não puder assistir inteira. Bom, hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui, porque normalmente você sabe que eu não gosto de fazer aquela coisa do crítico, né, Jefferson Rubens Edivaldo Filho Jr., né? Mas, porém, contudo, todavia, é o seguinte, eu vi dois filmes assim, um mais novo e um pouquinho mais antigo, que eu falo, puxa, com dois atores que acertam e erram muito. Tô tendo essa curiosidade, quero saber a opinião de vocês, então para vocês deixarem um vídeo mais interativo, assim, vocês deixarem um comentário de vocês e quem quiser ali, tirar o tempo, né, investir ou perder o tempo, fiquem à vontade. Então, vamos falar sobre Jogo Sujo, que é um filme mais recente, 2024, do Mark Wahlberg, e vamos falar de Long Legs, que é um filme um pouquinho mais, não tanto, um pouquinho mais antigo aí, do nosso querido figuraço Nicolas Cage. Então, esses dois filmes aí, eu quero fazer um comentário bem breve mesmo, esse vídeo aqui eu prometo que vai ser curtinho, ou não, tá? E, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. O Jogo Sujo é um filme, todos eles estão no Prime Video, tá? O Jogo Sujo é um filme daqueles, assim, o Massa definiu bem na live, genérico, né? Tanto que o Massa nem quis ver, porque falou assim, o trailer estava tão genérico, a capinha estava tão genérica, mas ele é um filme genérico, mas se fosse só genérico, não tem problema, mas é impressionante como o Mark Wahlberg, produtor, porque vamos colocar, tanto ele como o Nicolas que nós vamos falar, são produtores, né? Como muitos atores aí, acabaram, depois de certo tempo aí, ficando. Então, ou seja, eles estão ali com a mão na massa também, colocando dinheiro e tudo mais e tal, então não são só atuando, muitas vezes até atuando, produzindo, dirigindo, enfim, né? Roteirizando, coisa que o valha, voltando aí aos passos do Sylvester Stallone, né? Começo de carreira. Mas o que acontece é o seguinte, o Mark Wahlberg, tem gente que gosta muito, que é o meu caso, tem gente que detesta ele. Se você detesta, então nem é pra você aqui essa parte do vídeo. Agora, mesmo pra quem que gosta, a gente tem que concordar numa coisa. Ele erra muito, produzindo ou não. O Mark Wahlberg, ele funciona, por exemplo, com uma coisa muito interessante, que é filme baseado numa história que teoricamente aconteceu, né? Em fatos. Quando ele faz esse tipo de filme, ele manda muito bem. Óbvio que é com as suas devidas adaptações, suas licenças poéticas e tudo mais, mas ele manda muito bem. Não faz nada aí de uma atriz, um ator, um cantor, uma coisa de banda conhecida, mas quando ele vai lá e pega o cidadão ali, pode notar, até aqui no canal tem uns 2, 3 que ele faz isso aí, o filme vai legal, bom mesmo. Mas no geralzão, então ele já participou de tudo, né? Coisa de ação que ele tem, o Mark, né? O nosso querido eterno Mark. Ele é um cara bom, né? Ele é um cara que dança bem, é um cara que canta, eu gosto, quando fazia de cantor não achava ruim não. Não é também o Pavarotti, né? Mas enfim. Esse Jogo Sujo é um filme que é longo, mais de 2 horas. Quando a gente fala que um filme às vezes até acerta e que ele fica muito longo, imagina um filme que não acerta longo. Ele não leva a lugar algum, os personagens são rasos pra caramba, ele tem uns papos, uma coisa assim, deixa uma mensagem muito ruim esse filme, tá? Porque ele é ali um bandido e tal, deixa uma mensagem que você pensa que vai ter alguma coisa edificante, mas não tem. É muito ruim a mensagem que fica. Você sabe que eu não sou aqui gente com mimimi, mas me incomodou. Quando um cara cabeça aberta que nem eu incomoda, é porque incomoda porque não é de bobeira. E eu acho assim um desperdício de um monte de gente ali, alguns mais conhecidos, outros menos. Eu vou falar de alguns mais conhecidos, o Tony Shalhoub, o Monk, né? Eu não gosto do Monk, tá, gente? Eu acho o Monk uma coisa meio imitação meio barata. Inclusive tem um filme dele de final aí e tal, de um retorno. Eu tô até curioso, mas acho o Monk um pouco assim, uma coisa que eu já vi melhor como Columbo, por exemplo. Mas ele faz o Monk, ele tem umas participações interessantes em filmes e séries, mas tá fazendo ali, é um melhorzinho, tá? Tá fazendo ali uma coisa que ele sabe fazer bem. Então, ok, mesmo ele não salva o filme, mas ele é uma das coisas melhores. Mas aí tem 2 coisas que não fazem sentido. A participação do Thomas Jane. O Thomas Jane, que é um camarada que não acertou até agora. É impressionante, ele fica ali no meio do caminho. Acho que não sei só se um Quentin Tarantino resgatar ele de alguma forma, mas o Thomas Jane tá ali fazendo uma ponta mesmo, né? Deve ter amizade ali com o Mark Wahlberg pra fazer essa ponta. E, gente, eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, é Keegan Michael Key, que é um cara que tem uma veia mais do humor, e já faz de tudo também.
E ali, sem brincadeira, a participação dele é a única que tira um pouco de graça, porque eles querem fazer graça o tempo todo no filme e eles não conseguem, tá? Eles não conseguem. Fica muito sem graça mesmo. Ele é o único, o Keegan, ele é o único que consegue dar um ar ali de graça pro negócio, mas também um papelzinho desse tamanho. É engraçado, um filme de 2 horas, com uma quantidade X de personagem que o Mark Wahlberg não desenvolve uma coisa legal e o restante aparece em tela, mas não quer dizer nada. Muito ruim. Bom, essa é minha opinião, só a minha opinião. Aí vamos pro segundo, uma coisa completamente diferente, um pouco mais antigo, o Long Legs. É o Vínculo Mortal, e esse Vínculo Mortal, esse nome, a versão brasileira, tem um motivo, você descobre ali já no meio do filme e tal, mas enfim. Tirando o Nicolas Cage, que faz uma coisa ali completamente diferente por causa da maquiagem, que é completamente carregada nele, tem só a Alicia Witt. A Alicia Witt, ela é interessante no filme. Só. Não quero dizer que ela é interessante que... Como é que eu vou chamar assim? Pessoal, eu tô até com dificuldade de colocar em palavras pra vocês. Ó, a personagem dela é interessante, ou melhor dizendo, ela interpreta muito bem qualquer coisa. Ela tem uma personagem ali que é curiosa, é uma coisa curiosa, mas que, sei lá, funciona mais a interpretação dela, mas o filme é tão desencaixado, o filme se propõe a tanta coisa e não entrega nada. Sabe aquele cachorro que tem muito dono, né? Tem 2 donos, morre de fome, e quem quer agradar todo mundo, agrada ninguém? É mais ou menos isso. Ele vai para uma premissa de Silêncio dos Inocentes sem ter profundidade nenhuma sobre isso, sem nada, qualidade também de interpretação nenhuma também, nada, zero nisso. São pretensões que o filme tem, mas... eu também falei com Massa isso. Me parece que 2 filmes, o Nicolas, ele tenta ir na coisa nova, original, deixa eu tentar uma originalidade aqui, e ele erra muito por causa disso. O Mark Wahlberg não, ele erra às vezes até fazendo a mesmíssima. A fórmula é a mesma, uma ele acerta e 2 ele erra. O Nicolas Cage não, a fórmula é sempre diferente, sempre diferente. O que vale é a dublagem, mesmo pequenininha, fazendo uma coisa mais distorcida do seu Leonardo Camilo, né? Gente fina pra caramba, Leonardo Camilo, a dublagem do Nicolas sempre vale, mas não que o restante não vale, tá? A dublagem, as 2 dublagens são ótimas, mas brasileira no caso, a versão brasileira também no caso, mas o filme ele deixa a desejar, ele fica uma coisa assim de um filme de 1h41 que aí parece ter mais de 2 horas e pouco do que o filme do Mark Wahlberg. Não passa, é uma coisa, sabe, chata. Na mistureba não te entrega novidade nenhuma no final, quer te entregar tanta coisa, um thriller, suspense, terror, não sei o que. Gente, eu ouvi dizer uma vez que fazer thriller, né, que seria o suspense com o terror com uma grife, né, acho que é mais ou menos isso que eu ouvi. Eu acho legal isso aí. É mais ou menos assim, o thriller tem que ser igual aquele clipe do Michael Jackson, ele tem que ser bom mesmo, senão essa misturada, se não ficar legal, desanda, né? Então fica aquela coisa assim, mais do bolo desandando mesmo, sabe? Que o bolo quando desanda, quando ele fica... Então é aquela coisa quando o bolo desanda, você vai colocando ali um monte de ingrediente, não bate certo, tal, ele desanda, fica solado e tal, né? Ele fica aquele bolo murcho, aquele bolo que não vai pra frente, ele não fica só ruim na aparência, ele fica ruim no gosto também, né? Então assim, é complicado esse Long Legs aí, mas enfim, pra quem gosta é um prato cheio. Então... fica aqui essas 2 colocações, não são dicas, nem críticas, né, e nem crítica de grande conhecedor, mas a intenção aqui é mais que vocês deixem seus comentários, mesmo que eu acho legal quando vocês colocam os comentários, é sempre importante pro canal. E uma coisa que eu estou tentando fazer mais aqui, falar para vocês, fazerem o favor de seguir o canal, compartilhar, comentar, aquela velha história, né, e ver se o sininho ali que vocês ativaram uma vez, se tá ativo ainda ou não, porque esse negócio do sino é complicado pra entrega, né, do material que a gente faz aqui. Vocês sabem que é uma grade de sexta-feira, 8 horas da manhã, a estreia do vídeo, um extra de vez em quando assim, e as lives são de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, por volta ali de 7, 8 horas da noite, tá bom? Então, dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, o prestígio às vezes do canal, e deixando aquele valeu aqui, ó, aquele valeu, não das pernas longas, mas valeu do braço, do dedão longo, certo? Valeu, pessoal.